Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Nós vimos divisão com números decimais no vídeo anterior, tanto os dois métodos que podemos aplicar e fizemos vários exemplos. Na aula de hoje nós vamos ver potenciação e radiciação com números decimais. Então vamos dar continuidade. A potenciação, gente, é o mesmo processo que a gente aplicava para números naturais e números fracionários, mesmo processo. Então, se eu tenho 0,3 ao quadrado, eu vou fazer 0,3 vezes 0,3 duas vezes. Se temos, por exemplo, 0,2 elevado a 3, eu escrevo 0,2, uma, duas, três vezes, ó, três vezes, depois faço a multiplicação. Então, potência, né, o expoente lhe diz quantas vezes você vai escrever a base. Então, aqui tem 2, então escrevemos 0,3 duas vezes. Aqui tem 3, escrevemos a base, que é 0,2, três vezes e depois multiplicamos. Só que existem alguns truques, né, para você fazer essa multiplicação nessa potência aí de forma mais rápida. Eu vou mostrar daqui a pouco. As propriedades são as mesmas, as que vocês vão aplicar, são as mesmas que vocês já conheceram antes, que todo número elevado a 1 dá ele mesmo, né? Todo número diferente de zero, né? Elevado a 1 dá ele mesmo, então se eu fizer 27,3 elevado a 1, é ele mesmo, 27,3. 0,005 elevado a 1, ele mesmo, né? É ele uma vez, então 0,05. E a outra propriedade, né, relembrando, é que qualquer número não nulo elevado a zero, né, que o expoente é zero, dá sempre igual a 1, independente do número que você tem aqui. Decimal, fração, não importa. Então, por exemplo, 12,4 elevado a zero, igual a 1. 1357,8 elevado a zero, igual a 1. Então, essas duas propriedades que estudamos para naturais e fracionários, né, são válidos também para os decimais, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui daqui a pouquinho. Radiciação, né? Mesmo princípio. Nós sabemos que a radiciação é o processo inverso, é a operação inversa da potência. E também tem alguns métodos para facilitar, por exemplo, você retirar a raiz quadrada de um número decimal. Então, vamos sem mais delongas, vamos fazer alguns exemplos que é o melhor que temos para fazer, para aprender isso aqui rapidinho. Nós vimos, né, que multiplicação, por exemplo, é 0,3 ao quadrado. É 0,3 vezes 0,3, né? O 0,3 é escrito duas vezes, né? Duas vezes. Nós vimos que a multiplicação se dá de duas formas. Ou multiplicamos normalmente, decimal, tipo 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Aqui 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Soma. E conta quantas casas decimais tem. Aí tem uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, total de duas casas decimais. Você conta 1, 2 e coloca a vírgula. Uma das maneiras é essa. A outra maneira é transformar isso aqui em fração primeiro, então ficaria, né, 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10, 3 vezes 3, 9, 10 vezes 10, 100, né? 3 vezes 3, 10 vezes 10. Voltando para a forma decimal, coloco 9, preciso de duas casas. Então, 1, 2 e a vírgula. Você tem essas duas formas de fazer a multiplicação. Sabendo disso, tendo isso em mente, que na multiplicação você conta quantas casas decimais tem, você pode fazer essa multiplicação aqui de um jeito bem mais prático. Por exemplo, eu tenho 0,2 ao cubo. Olha só como dá para fazer isso aqui rapidinho. Sem precisar nem se fazer isso, nem fazer isso. Esqueça as casas decimais por enquanto. Olha o número. Você tem 2, 2 e 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8.
Agora conte as casas decimais, ó. Uma casa decimal, duas casas decimais. Cada fator tem uma casa decimal, ó. Uma casa, aqui também tem uma casa, aqui também uma casa decimal. Total, três casas decimais. Então, eu preciso agora colocar três casas decimais aqui. Então, uma, começando com 8 conta, né? Uma, duas, três e coloca a vírgula. Então, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 ou 0,2 ao cubo dá 0,008. Então, veja como foi prático. Posso fazer isso sempre. Ou você faz isso, né? Ou faz um desses dois processos, né? Aqui você ia multiplicar 0,2 por 0,2, depois pegar o resultado e multiplicar por 0,2 de novo. Ou 0,2 é 2 sobre 10, aí elevado a 3, aí você faria, né? 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Ou 2 décimos, né? Eu tenho essa mania de falar 2 sobre a fração, né? Um número sobre outro, eu costumo falar assim. Mas no caso seria 2 décimos. Aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Voltando para a forma decimal, ó, 3 zeros, 3 casas decimais. Então, fica 1, 2, 3, vírgula. 3 casas decimais. Tá vendo? Você chega no mesmo resultado. E para radiciação, pessoal, eu sugiro, claro que tem mais de um método, mas eu vou sugerir apenas esse aqui, que é sempre você transformar o número decimal para fração. Sempre. Então, por exemplo, 0,81 é 81 sobre 100. Por que sobre 100? Porque temos duas casas decimais, então fica 2 zeros. Aí veja, você tira a raiz quadrada de 1 por 1 agora, né? Então eu posso transformar para fração e utilizar os conhecimentos que nós vimos lá dos capítulos lá do primeiro bimestre. Então, ó, raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de 100 é 10, voltando para a forma decimal, 9 dividido por 10 dá 0,9. Ou seja, a raiz de 0,81 é 0,9. Vamos fazer mais um exemplo? Por exemplo, a raiz quadrada de 1,69. Transforma para a fração primeiro. 1,69 dá 169 dividido por 100, né? Duas casas decimais, então aqui embaixo, 100. Aí a raiz quadrada, ó, de 169 é 13. A raiz quadrada de 100 é 10. Aí voltando para a forma decimal, 13 dividido por 10 fica 1,3. Então, a raiz de 169 é 1,3. Posso usar o mesmo para as outras raízes, tipo raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Por exemplo, a raiz cúbica de 0,008. Então, transformo primeiro para a fração, nós vamos ficar com 8 sobre, ó, 3 casas decimal, então fica sobre 1000. A raiz cúbica de 8, quem é? É 2. A raiz cúbica de 1000, quem é? É 10. Voltando para a forma decimal, 2 sobre 10, 0,2. Então, a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Como é de se esperar, porque 0,2 elevado a 3 dá igual a 0,008, como nós fizemos aqui. Observe a primeira coluna das tabelas a seguir. Depois coloque a vírgula e os zeros nos decimais da segunda coluna
para ter igualdades verdadeiras. Então, por exemplo, 12 ao quadrado é 144. Então, 1,2 é igual a quanto? Se você esquecer a vírgula, lembra do truque? Você multiplica, depois conta quantas casas decimais tem. Por exemplo, 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Nós sabemos que 12 vezes 12 é 144. Mas onde posicionar a vírgula? Conte quantas casas decimais tem. Aqui você tem uma casa, aqui também uma casa. Então, total, duas casas, ó, duas casas. Então, duas casas decimais, conte, uma, duas, a vírgula vem para cá. Então, você vai colocar a vírgula aqui. Aqui da mesma forma, ó. 5 ao quadrado vai dar 25. Onde posicionar a vírgula? 0,5 vezes 0,5, ó. Total de duas casas decimais. Então, pula 1, 2. Duas casas decimais. Você vai colocar o zero aqui. Então, vai ficar 0,25. Aqui, vamos ver, 0,07. Ao quadrado vai ser 0,07 vezes 0,07. Ou seja, beleza. 7 vezes 7 é 49. Mas aí as casas decimais, vamos ver, ó. Aqui tem duas casas decimais, aqui também duas casas decimais. Total temos 4 casas decimais para colocar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E colocar a vírgula. Então vai ficar 0,0049. 0,11 ao quadrado. Também, ó, 0,11 vezes 0,11 tem duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui. Total de 4 casas decimais. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, colocamos aqui 0,0121. Então, veja, gente, que a quantidade de casas decimais do resultado da potência é sempre o dobro da quantidade de casas decimais da base. Vou repetir. A quantidade de casas decimais do resultado da potência é sempre o dobro da quantidade de casas decimais da base da potência. Você pode até escrever aí, deixar por escrito, né? Porque é o truque aqui que a gente usa para não precisar fazer tanto cálculo. Então, vejam, aqui tem uma casa decimal. Aqui, duas. Tá vendo, gente? É o dobro. Aqui também, uma casa decimal. Aqui, duas casas, o dobro. Por que, professor, é o dobro? Porque a potência é ao quadrado. Se fosse ao cubo, aí seria o triplo de casas decimais. Se fosse a quarta, seria o quadruplo de casas decimais. Como aqui é ao quadrado, então dobra-se a quantidade de casas decimais. Eu percebo aqui de novo, ó, aqui tem duas casas decimais. Aqui tem 4, é o dobro. Aqui também, ó, duas casas decimais. Aqui, 4, ou seja, o dobro. Na potência é o contrário. Aliás, desculpe, na radiciação não é o contrário da potência? Então, se aqui dentro na radiciação tiver, por exemplo, 4 casas decimais, então o aqui deve ter duas. Está vendo o contrário do que está aqui, ó. Aqui tem duas casas decimais, a metade, então aqui tem que ter só uma. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Aqui tem que ter só a metade, então 3. Aqui tem duas casas decimais, então aqui tem que ter a metade, então só uma. Então, com esse truquezinho bem simples, consigo achar o resultado aqui sem precisar fazer cálculo, tanto cálculo. Então, aqui tem que ter duas casas decimais, que é a metade. Então, vai ficar 5, aí coloco mais uma casa. Aqui, ó, 0,05. Então, a raiz quadrada de 0,0025 é 0,05. Aqui tem duas casas decimais, o resultado só precisa ter a metade, então uma casa decimal, então pulo uma casa e coloco a vírgula.
Aqui tem 6, então o resultado só precisa ter a metade, que é 3. Então, colocamos aqui 3 casas decimais, incluindo 7. Então, 1, 2, 3. Então, aqui é 007, 0,007. E esse aqui, ó, esse tem 2 casas decimais dentro da raiz quadrada, então o resultado só vai precisar ter uma casa decimal. Então, conta uma por uma casa e coloca a vírgula. Então, eu resolvi a tabela, preenchi a tabela usando apenas macetes. Mas eu poderia fazer, né, só calculando, só fazendo o cálculo. Por exemplo, se eu fosse calcular, né, a raiz quadrada de 6,25, qual seria o processo? Transforma para a fração primeiro, então vai ficar 625 sobre 100. Tem 2 casas decimais, então sobre 100. Agora eu tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 625 é 25. A raiz quadrada de 100 é 10. Voltando para a forma decimal, 2,5 dividido por 10 dá 2,5. Ó, 25 dividido por 10, 2,5. Cheguei no mesmo resultado, né? Só com a diferença que aqui fez o cálculo e anteriormente eu fiz apenas aí um macete. Em expressões numéricas envolvendo números decimais, né, eu já falei, seguimos aquilo que já aprendemos, que se temos parênteses, colchetes e chaves, a ordem é essa: resolver primeiro a operação que estiver entre parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Se não houver nem parênteses, nem colchetes e chaves, a ordem que se segue nas operações é resolver potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, as adições e subtrações. Então, por exemplo, se A é igual a 2,4 vezes 0,5 ao quadrado e B é igual a 1,2 dividido por 0,5 ao quadrado, qual é o valor de A dividido por B? Então, você pode fazer por partes. Vamos resolver A primeiro, depois B, depois dividir A por B. Então, o A primeiro. Temos que resolver o que está entre parênteses primeiro. A multiplicação você resolve da maneira que você quiser. Eu vou multiplicar decimal por decimal. Ou então, vou transformar para fração primeiro. Então, fique à vontade. Então, se a gente multiplicar 2,4 por 0,5, você vai obter um determinado resultado. Depois, você vai pegar esse resultado e levar ao quadrado. Ou seja, multiplicar ele por ele mesmo. Se você for trabalhar com fração, vamos lá. 2,4 é 24 sobre 10. 0,5 é 5 sobre 10, né? Uma casa decimal, uma casa decimal. 24 vezes 25 é 120. 10 vezes 10 é 100. Você pode ainda, olha só, pela lei do cancelamento, simplificar, você pode cortar aqui. Vamos ficar com 12 sobre 10 ao quadrado. Isso aqui ao quadrado quer dizer que fazemos 12 sobre 10 vezes 12 sobre 10. 12 vezes 12 é 144. 10 vezes 10 é 100. Voltando para a forma decimal, duas casas, dois zeros, duas casas decimais. Ficamos com 1,44. Essa é uma maneira de você resolver o A. Você poderia também fazer como eu falei. 2,4 vezes 0,5. 5 vezes 4, 20. Fica 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Aqui, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. Soma. Duas casas decimais, ó, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Então, você conta 1, 2. Fica 1,2. Então, nós teríamos que A
é igual a 1,2 ao quadrado, que é 1,2 vezes 1,2. 12 vezes 12, se não tivesse a vírgula, né? Seria 12 vezes 12, é 144. Tem-se uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, total de duas casas decimais, então fica 1,44. Então, você poderia trabalhar o A dessa forma, no formato de fração, ou assim, continuando a mexer com o número decimal. E fica a seu critério. Mas prosseguindo aqui com a resolução da questão, né? O B, entre parênteses, nós temos 1,2 dividido por 0,5. Transformando para a fração. Temos que 1,2 é 12 sobre 10. Aí dividido por 0,5 fica 5 sobre 10. Aqui ao quadrado. Numa divisão de frações, repetimos a primeira, vezes invertemos a segunda. Então, 5 sobre 10, né? 5 décimos, vai ficar 10 sobre 5. Pela lei do corte, podemos mandar esse 10 embora com esse. Ficamos com 12 sobre 5, né? 12 quintos ao quadrado. Aqui você pode prosseguir de duas maneiras. Ou prosseguir como eu fiz aqui, ó. Se está ao quadrado é porque você vai repetir a base duas vezes. Aqui, ó. Faz isso aqui. Vai ficar 12 vezes 12, 144. 5 vezes 5, 25. Aí, para voltar para a forma decimal, você vai lá dividir 144 por 25. Ou você pode dividir 12 por 5, que dá 2,4 ao quadrado. E resolver aqui, ó, 2,4 vezes 2,4. Multiplicar, né, 24 por 24, que dá 576. Depois colocar aqui as duas casas decimais. Sempre tem mais de uma maneira de fazer. Eu sempre digo, faça da maneira que mais lhe atrai, que você melhor entende. Então, 144 dividido por 25 dá 5. 5 vezes 5 vezes 25 dá 125. Subtraindo aqui, sobra 19. 19 não dá para dividir para 25, então a gente acrescenta um zero aqui, uma vírgula aqui. 190 dividido por 25 cabe 7 vezes, né? 7 vezes 25 dá 175. 190, né? Subtraindo 175 vai sobrar 15. 15 não dá para dividir, vou colocar o zero novamente. 150 dividido por 25 dá 6. 6 vezes 25 dá 150. Resto, 0. Então, B dá igual a 5,76. Para dividir o A pelo B, no caso o A é 1,44 e o B é 5,76. Ao invés de você pegar as formas decimais, é muito melhor você pegar o A e o B na forma de fração. Então, por exemplo, o A na forma de fração, nós encontramos que é 144 sobre 100. E o B no formato de fração, nós encontramos que é 144 sobre 25. Pronto, bem melhor para você trabalhar do que pegar os dois na forma decimal. Eu coloquei para a forma decimal aqui, né, o A e o B, só para a gente continuar, né, treinando aí os métodos. Então, divisão, o que é que nós fazemos? Repetimos a primeira, invertemos, né? A divisão inverte e vira a multiplicação. Então, invertemos a segunda equação, a segunda fração. Então, primeira vezes o inverso da segunda. 144 sobre 25 vai ficar 25 sobre
144. Aqui, ó, esse pode ir embora com esse pela lei do corte, né, a lei do cancelamento. Ficamos com 25 sobre 100. Voltando para a forma decimal, A sobre B, ó, volta duas casas, né, que tem dois zeros, vai ficar 0,25. Então, a divisão de A por B poderia ser assim, com frações, ou aquele outro método, né, que a gente elimina a vírgula e depois divide. Então, temos que A sobre B, A dividido para B, né, sendo A esse número e B esse número, A dividido por B dá 0,25. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima aula, né? Próxima aula tem mais, hein? Então, aquele abraço.